oposição do governo venezuelano, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos de impor uma dominação colonial sobre o país sul-americano. Para falarmos sobre esse assunto, o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela, a gente vai conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Valdir Bezerra. Professor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, agradeço pelo convite. Professor, muito se fala agora que os Estados Unidos, além de querer combater o narcotráfico, ele também está interessado economicamente na situação do petróleo, né? Já que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como é que você enxerga essas interferências? 3 navios já foram abatidos ali na costa próxima à Venezuela. Isso pode realmente agravar as relações entre os países sul-americanos, né, com os Estados Unidos? Porque me parece que não vai ser algo específico da Venezuela, né? O Trump já está fazendo isso com vários outros países, né? Certamente que sim, é uma situação que preocupa do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico. Nos últimos anos, os Estados Unidos vem importando, né, petróleo de alta viscosidade de uma forma bastante significativa. A gente sabe que a maior parte do petróleo venezuelano é um petróleo de alta viscosidade que posteriormente é refinado para se transformar em outros produtos. E isso pode sim fazer parte dos fatores de interesse econômico por parte dos americanos, mas a gente vive também uma situação política bastante complicada e preocupante, sim, para os países vizinhos, para os países da região inteira, porque a gente tem uma superpotência que vem acumulando, né, suas forças navais no Mar do Caribe como há décadas não fazia. Essa é a crise mais complexa da região desde a crise dos mísseis de Cuba de 62, e claro que isso preocupa não só a Venezuela como os demais estados, porque a gente tem ali pelo menos a percepção de que estamos próximos de uma intervenção militar direta dos Estados Unidos na América do Sul. Agora, Valdir, um aspecto também que a gente tem que observar, né, em relação aos outros países que são potência, como, por exemplo, China já se manifestando, Rússia também. Acredita que uma possibilidade de incursão esses países possam contribuir com a Venezuela e se tornar um conflito global? Dificilmente. Eu não acredito que China e Rússia venham a prestar auxílio direto à Venezuela. Nos últimos tempos, ocorreu a presença de um avião cargueiro russo em solo venezuelano, e há rumores de que na Venezuela hoje exista a presença de algumas tropas do grupo militar privado Wagner, mas esse tipo de situação é uma situação bastante pontual, não mudaria o quadro geral do confronto. Se os Estados Unidos optassem por uma incursão direta militar na Venezuela, China e Rússia, na minha visão, não iriam despender esforços para a defesa do Maduro. O máximo que eles poderiam fazer, assim como também o Brasil, seria talvez protestar na ONU, protestar em fóruns multilaterais, até porque, se a gente for falar da Rússia, por exemplo, a Rússia está empenhando a maior parte dos seus recursos na guerra da Ucrânia, e a China não quer se ver atraída para um conflito que fica em outro continente, né? A China tem mais preocupações em relação a Taiwan, não exatamente em relação ao futuro da Venezuela. Claro que eles são parceiros políticos, mas no cálculo de Pequim, no cálculo de Moscou, não faria sentido defender Maduro perante uma incursão provável dos Estados Unidos em solo venezuelano. Professor, agora com a aproximação da relação de Lula e Trump, como é que você enxerga o Brasil no meio dessa confusão? Lula nunca se pronunciou sobre as recentes tensões aí entre Maduro e Trump, e você acredita que deve permanecer assim? O nosso país não tem que se meter nessa briga, porque Maduro já pediu inclusive apoio do Brasil em um discurso recente. Do ponto de vista militar, há pouco que o Brasil pudesse fazer para poder auxiliar os venezuelanos em caso de confronto direto, e muito menos entrar em confronto direto com os Estados Unidos da América. A gente sabe que os Estados Unidos da América são a superpotência militar global. Esse confronto que pode acontecer, claro, a gente está falando aqui de possibilidades, porque os custos domésticos
para os Estados Unidos de uma invasão à Venezuela, eles são altos. Cerca de 7 a cada 10 americanos é contrário a uma intervenção direta, então isso seria uma medida impopular do Donald Trump. Mas, assim como eu disse na minha anterior intervenção, Rússia, China e Brasil, na minha percepção, ficariam, na verdade, indispostos com a situação, mas fariam discursos de proteção à soberania, de proteção à integridade territorial em fóruns multilaterais ou na ONU, mas não vejo uma atuação direta do Brasil em ajuda à Venezuela do ponto de vista prático, do ponto de vista militar. Nós conversamos então com o professor de Relações Internacionais, Valdir Bezerra. Muito obrigada, um ótimo dia.